Seguimos com o tema correlato, agora acionando a nossa reportagem. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre as notícias envolvendo as despesas de Michele Bolsonaro. Segundo a reportagem do portal UOL, a ex-primeira-dama teria sido orientada a fazer pagamentos em dinheiro vivo para evitar investigações. Essa orientação teria partido do então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. O mesmo envolvido na suposta fraude em cartões de vacina, entre outras. Vamos acionar nossa reportagem em Brasília. Marina Demore tem detalhes para a gente. Oi, Marina, boa tarde. Oi, Luciana, uma boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a defesa da família Bolsonaro, os advogados que fazem essa defesa convocaram uma coletiva de imprensa ontem à noite para se manifestar sobre o caso em defesa da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do tenente-coronel Mauro Cid, apresentando então as suas versões sobre os fatos que foram noticiados no último fim de semana envolvendo esse pagamento, então, em dinheiro vivo das despesas da ex-primeira-dama, que eram feitas pelo então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a defesa, Mauro Cid era responsável por sacar rotineiramente na agência do Palácio do Planalto valores em espécie da conta do ex-chefe do executivo para pagar as despesas de toda a família e depois tinha sempre que apresentar ali uma prestação de contas, uma planilha com os gastos, os saques, além dos recibos dos pagamentos. Fábio Weingarten, que foi assessor de comunicação de Bolsonaro, continua nessa função e também é advogado do ex-presidente, apresentou uma tabela com todos os gastos mensais do ex-presidente que foram pagos em dinheiro vivo. Ele disse que há também um livro-caixa que será entregue para os investigadores. Segundo essa tabela que foi apresentada, os saques mensais das contas de Bolsonaro começaram em 2019, se deram até o final do ano passado, ao final do seu mandato, e somaram mais de R$634 mil ao longo dos últimos 4 anos, durante todo o mandato. Ainda foi defendido que esse dinheiro era utilizado para pagar as despesas pessoais que não são permitidas para pagamento com cartão corporativo, como, por exemplo, itens de higiene pessoal para a ex-primeira-dama. Luciana, volto com você. Muito obrigada, Marina Demore. Eu sigo com o debate entre o Zé Eduardo Cardoso e o Caio Coppola. Dessa vez eu começo com o Zé Eduardo. É papel, Zé Eduardo, do ajudante de ordem sacar dinheiro e pagar contas pessoais do presidente e de familiares? É uma situação mais ou menos esporádica, mas eu acho possível. O que chama a atenção nesse caso, Luciana, não é o pagamento em si, mas a forma com que o pagamento se dá. Se ele tinha o cartão de Bolsonaro, se ele tinha a senha, por que ele não fazia transferências bancárias? Por que ele não usava o Pix? Por que eu tenho que sacar em dinheiro e depositar em dinheiro? O mundo sabe que esse tipo de operação se faz para lavagem de situações ilícitas. Ou seja, esta é a suspeita que recai sobre esse modus operandi. Não há lógica, a não ser tentar sacar para justificar e pagar em dinheiro vivo mais do que o saco. Aliás, também achei interessante, Luciana, a afirmação de que a primeira-dama usava o cartão de uma amiga. E aí se perguntaram por que ela usava um cartão de uma amiga. E a resposta que um dos advogados deu foi porque Jair era pão duro. Mas então não pagavam? Não era sacada dinheiro da conta de Jair para pagar? Como é que explica isso? Não fecha a explicação até agora. A explicação não fecha. Aliás, é uma boa oportunidade até para eu ouvir Caio Coppola. Por que você acha, Caio, que estão sacando em dinheiro? Por que não usaram o Pix? Por que não usaram o TED? Por que ela usava o cartão de uma amiga? É imaginável que Jair Bolsonaro fosse pão duro a ponto de a mulher ter que esconder gastos dele quando ele próprio pagava os gastos sacando dinheiro da conta através do Cid? Antes de respondê-lo, Caio, tem a nossa pergunta inicial. É papel do ajudante de ordem sacar dinheiro e pagar contas pessoais do presidente e familiares? Bom, aqui só para deixar bem claro, o meu debatedor, ele coloca isso como uma questão menor, falando, não, sim, é uma hipótese. Não, é a atribuição legal do ajudante de ordens, Vou ver aqui um trecho da reportagem do G1, agora, recente, 3 de maio. O ajudante de ordens assessora particularmente uma autoridade como presidente da República.
também tem casos aí de militares e tal. O presidente é uma das autoridades que tem direito a ter um ajudante de ordens. No caso do presidente, é um trabalho em tempo integral. Os ajudantes ficam em Brasília e em viagens dentro e fora do país, e é um trabalho de assistência direta, inclusive para assuntos de natureza pessoal. Então, sobre isso, acho que não para a dúvida. Como já foi colocado aqui pelo Zé Eduardo, é comum ver o ajudante de ordens carregando pasta, celular, recepcionando convidados, esse tipo de coisa. Então, sobre isso, eu acho que a gente já endereça a pergunta. Agora, sobre o modus operandi, que é o uso em dinheiro, olha, eu consigo pensar assim, de pronto, pelo menos duas hipóteses que eu coloquei aqui. Eu não quero deixar registrado hábitos de consumo. Por exemplo, questões de higiene pessoal, medicamentos, esse tipo de coisa. O pagamento é feito em dinheiro, não existe registro de quem o efetuou. Mas, segundo a defesa, esses pagamentos todos, eles eram planilhados. Então, isso acontece quando você não quer identificar a fonte pagadora direta. Não significa que a origem do recurso é ilícita, doutor. Ou significa? Zé Eduardo, 1 minuto para a réplica. Por que alguém não quer deixar registros de uma conta bancária que está recoberta pelo sigilo, Caio? Não tem lógica. Ou seja, eu quando pago lojas, eu pago fazendo transferência, passando o Pix. Esporadicamente, quando é uma situação muito pequenininha e eu tenho disponível, eu pago do meu bolso. Agora, sacar da minha conta para pagar minhas despesas pessoais em dinheiro, Caio. Hoje não se guarda mais dinheiro embaixo do colchão. Hoje se usa TED, se usa Pix. Pix que o Bolsonaro diz, eu criei, mas não usava. Por que ela usava o cartão da amiga? Ela não pagava? Ah, porque Jair Bolsonaro era pão duro, disse o advogado. Mas espera aí, então quem pagava? A amiga? Não, ela depositava dinheiro na conta da amiga, mas o dinheiro não vinha da conta do Jair Bolsonaro? Como explica? Não fecha, Caio. A explicação não é consistente. E o que não é consistente é um indício de ilícito. Para registro, o Pix foi criado em outubro de 2020 e entrou em vigor de forma integral em novembro daquele ano. Caio. E se Deus quiser, o governo petista não vai conseguir taxar direto ou indiretamente o Pix, como tentou fazer aí com produtos de consumo. Né? Aí para você não me dar os parabéns nessa réplica, doutor, é o seguinte, a sua fala, Zé, ela pressupõe que todas as despesas pessoais da ex-primeira-dama eram pagos nesse cartão da amiga. Talvez fossem despesas adicionais que o marido não queria bancar e que a amiga foi fazer uma gentileza. Eu não faço a menor ideia. Aqui a gente já está tratando, sabe, de questões que são muito laterais. Agora, tem um motivo pelo qual você usa o seu cartão de crédito ou você faz o Pix. Você não é o presidente da República. Imagina você pegar o cartão Jair Bolsonaro e efetuar uma compra numa farmácia. Às vezes você quer simplesmente garantir um mínimo de sigilo ou evitar algum tipo de fraude. Imagina o escândalo que ia ser, sei lá, clonar o cartão do presidente. Imagina o problema que essas coisas podem ter. Então, assim, há outras explicações, né? Então, o ônus da prova é de quem acusa.